não fez parte do regimento ou das normas relacionadas aos candidatos, né? De qual seria o dever do candidato, que ele teria que apresentar a declaração de bens. Então, Heloísa, mas eu acho que a gente tinha que ouvir. Não tem mais nada para corrigir, assim, de relevante, de asterisco? Não temos nada, é isso? Não, eu vou olhar se tem. Não, vamos olhar. Só o não, já vai ficar essa frase, coloca também. Coloca o também. A sugestão é de incluir a fala da Aymara aí. Eu vou colocar um asterisco aqui, eu vou colocar um asterisco, aí depois a gente constrói a fala da Aymara, eu vou apagar essa parte azul, tá bom? Que era o texto anterior, que a gente fala que não houve resposta conclusiva. Eu vou apagar isso, tá? Heloísa, deixa essa daí, porque aí pode ajudar para complementar a fala da Enara, meu Deus, eu consegui falar de novo. Aymara. Então, Aymara. Tá. Aymara, vou ficar repetindo aqui. Mas o que a Aymara falou, ela não fez uma... ela fez alguma... Como que fala? Ela perguntou... Ela não fez proposta. Mas ela... Não, eu sei que ela fez uma fala, mas no momento da eleição, no momento em que ela se candidatou como usuária, ela fez um pedido para... Ela não falou nada, então não cabe essa frase aqui, não obtivemos resposta. Heloísa, ela falou que no regulamento não estava previsto na posse e que o nome não foi publicado no Diário Oficial e, portanto, é nula, entendeu? Foi isso que ela disse. Resumindo, entendeu? Então eu posso apagar isso aqui. A publicação está pronta, só está para publicar mesmo no diário, gente. Eu que fiz a publicação, preparei a lauda e ela está para ser publicada. Não é que não houve, não haverá publicação. Haverá sim, porque já está pronta. Ela só precisa ser publicada, tá? Então, isso aí, quanto a isso, fiquem sossegados. Não vai negócio dos bens, não, né? A publicação não está condicionada à declaração de bens. Não, é isso? Não, muito pelo contrário. Tanto que eu já fiz o Jabapara, o pessoal da Jabapara sabe. E é só nome e RG. Eu não coloco CPF, tá? A gente não expõe publicamente. Eu vou continuar para ver se a gente tem algum asterisco a mais, aí a gente volta para construir essa parte da Aymara, tá? Aqui, olha, tem aqui um asterisco aqui, incluímos algumas referências. Não sei que eu tinha sugerido da gente alterar, mas eu acho que está certo, você está certa no seu raciocínio, Heloísa, não tem problema, não. Fui eu que... Tá? Então, tá bom. Tirar. Tá, então deixa eu ver se tem mais alguma... Se alguém lembrar também de alguma coisa que pediu. Para você não se Eu só gostaria que fosse lido o final, para ver se é pertinente deixar aquele resuminho. Aqui. Espera aí, deixa eu colocar lá. Mariana, bom dia. Conforme várias referências. Vou aumentar a letra. Tudo bem. Por favor, pode abrir novamente, Elô, seu microfone. Tá, cuidado. Mirta, pode falar. Eu acho que isso deveria estar lá em cima, junto com a conclusão, e aí só ter abaixo, né, naquela parte lá, abaixo, essas legislações. O que as pessoas concordam? Esse texto deveria estar lá em cima, na conclusão. Aí a gente lê, se é pertinente. Em relação a essa sugestão, alguém é contra a alteração, colocando esse último parágrafo em amarelo? Lá porque ela dá menção referente a essas leis. Então, porque, veja bem, se a gente está falando logo abaixo as leis, já encerra a conclusão lá em cima. Podemos mudar então, gente? Sim.
Mas Pode? assim, Sim. Heloísa, Você pode colocar várias referências legais aqui dispostas. A seguir Gente, aqui todo dispostas. mundo falando ao mesmo tempo não dá. Vamos lá, um por vez. Quem vai falar? É a Sandra que está falando? A pessoa se identifica e fala, por favor. Eu não sei se é comigo que você está falando, porque eu estou com muita dificuldade de escutar você, está realmente bastante baixo. O que eu disse, eu concordei com o que acho que foi a Mirta disse, e apenas para ficar uma frase melhor, referências legais a seguir aqui dispostas. Eu acho que fica perfeito. Já que vai colocar para cima. Foi só essa a minha sugestão, desculpa. Pode ser, gente? Pode. Legais a seguir, tá? Pode. Aí já vou tirar, eu vou transpor, então, essa parte lá para o lugar onde a Mirta sugeriu, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma fala no chat, Leni. Enquanto a Heloísa procede a alteração, você pode ler, Vivian, por favor? Posso. É a Lalis. Logo após o mais breve possível, Heloísa. E ela disse: a reunião está progredindo, não houve interrupção. Ok, obrigada. De nada. Ok, então agora assim, vamos... Aí ficaria logo abaixo, incluímos algumas referências. Marcela, aí eu vou pedir... Novamente, não tem necessidade desse logo abaixo, porque já está escrito a seguir em cima. Então, pode só elencá-las. Concordo com o que continuar, né? A seguir. Aonde está escrito? Aqui, ó. Aqui, tá. A seguir. Ok. Tá bom assim? Perfeito. Eu tiro logo abaixo. Já foi excluído, agora... Isso, aí acho que a gente gruda o incluímos no conforme, não é isso? Termo feio, né? Grudar, né? Vai assim mesmo, né? Acho que tá bom, pode ficar separado. Eu acho que tá bom assim. Tá bom assim? Pode ficar separado, porque para mim tá. Ok. Tem alguém contra? Okay. Então, bom, vamos então discutir o que a Aymara propôs e depois a gente dá uma olhada geral para ver se está todo mundo de acordo com as alterações e aí a gente tira as cores, tá bom? Pode ser? Ok. Primeiro vamos ouvir agora as pessoas que estão inscritas. Por favor, gente. Primeiro não sei se é o seu João ou alguém trabalhador que está do Vila Clara. É o primeiro, não é a Marcela? Isso, o primeiro é o Vila Clara. Então, Vila Clara e depois na sequência mais dois, Marcela. Quem está na sequência? Sandra e André. Sandra e André. Então, Vila Clara, Sandra e André, por favor. Eu também me incluí, viu, Marcela, no final. Vila Clara, é seu João? Oi, bom dia, Ana Daniele. É que não abaixou daquela hora que fui me apresentar, tá? Estou excluindo aqui. Ok, obrigada. Então, agora é a Sandra. Sandra, pode falar, Sandra. Então, eu só queria ver se realmente aquela questão da lei da proteção de dados, que é uma coisa que as pessoas têm uma preocupação, se dá para incluir isso aí ou não tem que incluir. Isso é uma dúvida.
Porque eu lembro que na outra reunião as pessoas falaram alguma coisa, que tinham preocupação, né, de expor seu CPF por aí, sendo que não havia necessidade. Se houvesse necessidade, as pessoas até falaram que tudo bem, mas nesse caso não havia. Então, essa preocupação com a proteção dos dados. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho para ver se a gente manifesta essa preocupação aí nesse documento. Alguém quer complementar essa fala? Se não, partimos para a fala do André. Obrigada, Sandra. Então, acho que tem que anotar. Alguém, por favor, né? Posso Essa falar? fala da Sandra é boa. Sobre essa fala da Sandra? Sim, pode falar. Olha, eu acho que a lei de proteção de dados, ela é muito complicada. Em algumas situações eu mexo com ela e acho que eu realmente não, para a gente saber se aplica, porque esses dados vão ser publicados, se forem publicados por uma questão de transparência que o governo do estado está pedindo assim para todos os órgãos possíveis e imagináveis, com publicação, eu acho que se aplicaria a lei de dados, porque não é o caso, porque não são atividades remuneradas. Por outro lado, para a gente falar alguma coisa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisaria de um especialista, porque ela ela não é assim de entendimento fácil. Eu não sei se tem algum advogado aí, alguém para falar alguma coisa, porque ela não é tão simples não, principalmente nesse caso. Então, era isso que eu queria dizer, mas eu acho que ela seria, se ela for, se alguém entender, se for pertinente, ela é importante para a questão. Será que a gente não podia colocar assim, que quando a gente fala lá dos conselheiros que não concordam, etc. e tal, colocar uma fala só de que existe uma preocupação dos conselheiros com esses dados? Só para não precisa nem citar, acho que a lei, precisa dizer assim, que os conselheiros, os usuários, estão preocupados com isso, que isso eles manifestam quando a gente coloca as coisas. Posso falar sobre isso? Ou tem alguém que está inscrito para falar sobre isso antes que eu? Alguém quer falar sobre esse assunto, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Que esteja inscrito, pode se manifestar antes da Heloísa. Então, eu vou falar. Quem está falando? Tem que falar o nome. É a Vívia. É a Vívia. Pode falar. Entendo o lado que foi falado que precisaria de mais explanação, mas assim, no fórum foi comentado sobre essa lei e eu li ela por cima, então assim, não é tão difícil de entendimento, eu acho que dá sim para citá-la, porque faz parte, né? É uma lei que nos protege, é uma lei de proteção realmente aos dados, então acho que dá para citá-la como mais uma lei, se a gente quiser, ao nosso favor. Só isso. Obrigada. Tem mais alguém que queira se manifestar a respeito dessa lei? Eu. Então, você, falar? Heloísa, pode falar. Pelo jeito, não tem mais ninguém. Pode falar. Tá. Não, então, na verdade, o que eu quero falar não é sobre a fala da Sandra. Enquanto ela estava falando, eu vejo assim, que é importante, sim, a gente fazer um registro sobre isso, no sentido que... Um registro sobre isso. Inclusive, a gente pode dizer que nós fizemos uma outra reunião anterior a essa, porque isso só vem a somar que o texto estava confuso, estava sem clareza, e que vários de vocês estão de prova aqui, que todos os conselheiros usuários, a maioria que estavam presentes na reunião que foi na sexta-feira da semana passada de manhã, eles falaram que iam sair como fala, da função, que não iam ser mais conselheiro. Então, eu defendo que a gente coloque alguma coisa que houve
que os usuários se sentiram intimidados e receosos da forma como o CPF seria utilizado, né? Então, acho que a gente deve registrar isso, talvez até incluindo que a gente fez uma reunião anterior a essa e que para confirmar que realmente esse assunto foi difícil para a gente discutir e entender. Agora, sobre a lei, sobre a lei da transparência, como eu não li, eu sei que ela existe, mas eu não a conheço, né? E eu fico um pouco de receio, assim, de citar, porque às vezes tem alguma pegadinha, não sei, tem alguma coisa que passa desapercebido da gente e que algum desses locais onde a gente está encaminhando o ofício possa pôr o nosso ofício abaixo, a perder, sabe? Então, eu tenho receio, sim, como alguém falou, que eu não sei o nome da senhora que falou aí. Selminha, eu. Como? Selminha. Selminha? Ah, Selminha. Então, eu fico um pouco temerária, porque, assim, as leis são tão poderosas, tanto é que a gente, nesse ofício, a gente está utilizando esse poder que a lei tem, né? Mas, assim, inclusive, nós descrevemos as palavras que constam na lei, para que ninguém use a lei contra nós, né? Então, assim, se a gente for colocar a lei da transparência, eu não me sinto à vontade para colocar hoje. Eu acho que a gente teria que fazer um estudo sobre essa lei, para ver se não... Ou então citar, talvez, assim, os trechos ou artigos, parágrafos, sobre os quais a gente... Como fala? A gente está trabalhando aqui nesse ofício. Senão eu não fico à vontade de citar, assim, só o número, sabe? É a minha posição e é um assunto que acho que todos precisam pensar e se posicionar. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Agora, na sequência, Marcela, é o André, né? É isso? Isso. E depois Ana O Paula. André e depois quem? Ana Paula. Quem? Ana Paula. Ana Paula. O André e a Ana Paula na sequência. André, pode falar, por favor. E a Ana Paula na sequência. Então... Desculpa, a mãozinha ficou levantada, eu estou tirando. Acontece que é como o Pedro se manifestou antes de mim, que era o momento dele se manifestar. O que acontece? Eu também não sou de acordo com essa obrigatoriedade de declarações de imposto de renda do segmento usuário, por causa, no meu ponto de vista, o meu haver, é um desrespeito muito grande com a população, que é um meio de acabar com o conselho, porque os governantes executivos, na realidade, ele não quer a presença da população para que fique atormentando eles, para que eles possam fazer do que querem, o que bem não querem, né? A pró de prejudicar sempre a população. É por isso que está essa patifaria aí hoje em dia, que eles fazem, pinta, bota, faz, acontece, acaba com tudo, escateia o país e fica por isso mesmo. E quanto mais distância da população próxima a eles, e reivindicar os seus direitos, os seus haveres, melhor ainda. Então, um termo de acabar com o conselho. E é isso que não aceitamos, porque a declaração de imposto de renda, automaticamente, quem tem seus recursos, automaticamente já faz suas declarações. No meu caso, eu mesmo já fiz minha declaração este ano, que é do mês de abril ao mês de maio, que foi prorrogado até o mês de maio esse ano. Então, não há justificativa de estar fazendo outras declarações, que é outro custo que temos que fazer. Quer dizer, pagar a despesa, eles não querem, né? Agora, eles já querem soltar bomba nas costas da população, porque é um desrespeito muito grande, que isso deveria ter uma lei para que impedisse esse critério desses executivos, que talvez não tem caráter mesmo, a verdade tem que ser dita, e doa onde doer, independente de qualquer circunstância, né? Que fica procurando chifre na cabeça de cavalo para prejudicar a população. Já basta o que eles fazem, sucatear o país, sucatear o SUS, e ficar por isso mesmo
e sempre acabar com tudo e deixar a população à deriva. É um desrespeito muito grande no meu haver. Então, minha fala é esta. Então, nesse termo, não seria, realmente não são de acordo mesmo essa obrigatoriedade, porque já temos nossas declarações. Precisamos fazer declaração toda hora, todo momento, só por o querer deles, porque eles não declaram o que eles têm. Eles têm que declarar o que eles têm e parar de sucatear o país e fazer as coisas que é desnecessárias e que, além de tudo, desvia a verba torta direita, em vez de fazer investimento à prol da população, e principalmente daqueles que mais necessitam, estabilizar o país para que o país mantenha um país forte, para que toda a população tenha emprego, tenha seu trabalho, para que possa se manter e não, para que não vive no meio da rua a deriva, passando fome, morrendo da fome, e no meio, de qualquer maneira, esse é um teto onde passar nos seus dia a dia. Então, é isso a minha fala. Não vou... Deus abençoe, Felipe. Não vou esticar muito, porque tem outras pessoas que precisam falar, mas é isso mesmo. Não temos que aceitar qualquer coisa que eles acham que temos que enfiar na nossa goela abaixo e ficar por isso mesmo. Porque, além de tudo, eles são remunerados através da população e sempre procurando prejudicar a população. Isso é um desrespeito dos grandes, imenso. Então, é isso. Obrigada, André. Na sequência é a... Desculpa. Na sequência agora é a Fátima. Eu vou pedir, por gentileza, que a Selminha está com o microfone aberto. Perdão. E a Nádia. E eu estou com a mão levantada. Eu estou em qual? É a Fátima agora, depois é a Nádia e depois você, Mirta. Fátima, a Nádia e Mirta. Obrigada. Fátima, pode falar. Fátima. Alguém consegue enxergar se ela está ainda presente na reunião? Fátima? Ela ainda está presente. Fátima, você não consegue falar? Se você não conseguir falar, por favor, manifeste no chat. Leni, enquanto isso, passa a vez, então, para o próximo. Eu vou acompanhando pelo chat. E eu também estou com a mãozinha levantada, hein? Então, a Marcela está na sequência. Então, agora é a Nadir. Nadir, não, Nádia. Perdão, meu. Imagina. Gente, eu concordo com essa moça que saiu para a reunião, a Arimar, não lembro o nome dela, e se coloque que todas as propostas de eleição, antes disso, tem que ser enviado para os candidatos todas as documentações e o que a pessoa tem que fazer no Conselho Gestor, né? Que isso acho que não ficou muito claro para muita gente no início das eleições. E outra coisa, o André, se você tiver que eu não concordo, que você tenha que dar sua declaração, como eu também não vou dar a minha e não concordo, você não vai fazer outra declaração. É a declaração que você já fez, que você tem que encaminhar. Só isso, tá? Mas que não é necessário ainda. Em relação aos pontos e quanto à lei de proteção, eu acho que deveria ser colocado assim, que os eleitos ao Conselho Gestor pedem proteção dos seus dados e não coloca a lei. Só isso que eu quero falar. Ok, Nádia, obrigada. Então, agora é a Mirta. Então, se coloca que pede a proteção dos seus dados, já está concordando que tenha essa lei. Então, eu acho que nem deve colocar isso. Eu fiz aqui, olha, eu não sei se a gente utilizou, Heloísa, na conclusão, a palavra desmobilização. Mas, assim, eu tenho um texto mais ou menos feito, tá? Para ser trabalhado sobre o que a Imara falou. Os conselheiros apontam, não sei se vocês concordam também, tá? Vou ler. Os conselheiros apontam o porquê de não ter sido informado e colocado esse decreto de 2019 no regulamento eleitoral antes que o processo acontecesse e tudo fosse solucionado.
Ou então, em vez de tudo fosse solucionado, colocar para que essa repercussão não atingisse sobremaneira o controle social. Boa, achei ótimo. Posso falar? É sobre o assunto, Heloísa? Sobre o assunto? Sobre essa proposta da Mirta. Eu achei ótimo o início, porém no final eu não achei bom. No final, a última frase, né? Porque assim, eu acho que esse assunto da declaração de bens, ele não deve aparecer nunca. Nem muito menos quando a pessoa se candidata, né? Então eu acho que assim, que a fala assim, esse texto, Mirta, eu acho que ele ele confunde um pouquinho, assim, porque eu sou favorável à fala da Aymara e da Nádia. Elas dizem que os conselheiros não foram informados sobre isso, mas isso a gente levaria do lado, assim, da confusão que querem fazer. Se isso fosse já previsto, o conselheiro deveria estar informado. Mas, por outro lado, se a gente... eu mesma estou levantando que jamais isso deveria entrar em jogo, nem mesmo na candidatura, né? Então fica um pouco contraditório. Agora no final da minha fala, eu estou até em dúvida se a gente deve colocar isso. Mas, assim, eu acho que se a gente colocasse que as atribuições do conselheiro gestor segmento usuário não foram, como dizer, completas, isso é mais uma coisa que compõe o nosso ofício quando a gente diz que da parte hierarquicamente da gerência, eles não têm clareza, né? Não sei, mas aí fica um pouco confuso para mim, tá? Por esses dois pontos que eu expus, não sei se vocês conseguiram me compreender. Nádia, você quer falar sobre esse assunto? Então, eu acho que o que você acabou de falar, Heloísa, é assim, quando você vai participar de qualquer reunião, antes disso, você tem o que vai ser discutido naquela reunião. Quando você vai participar de uma eleição, você também tem todas as normas de que você vai participar, o que você vai defender, você fazer sua proposta. Isso eu acho que não vai ser impertinente em falar, porque se eles pediram para haver uma eleição dentro das unidades, então deveria ter as normas para os candidatos escrito. Isso não quer dizer que você falando que não houve o pedido de declaração, você está insistindo em dizer que você está apoiando que esse fato tenha que ter, você entendeu? Acho que são coisas separadas. Eu vejo assim. Agora é minha vez, eu posso falar? Lá. Esqueceram de... Eu estava com a mãozinha levantada. É a Vivian. Eu concordo, viu, Heloísa, com a Nádia, com o que a Nádia acabou de falar. Por quê? Uma coisa não anula a outra, né? Porque, assim, normas, como você mesmo fala, leis, decreto, normas. Então, nós só havíamos ter conhecimento que havia sido criado, né? Essa exigência, a gente pode dizer, essa suposta obrigação, agora. Então, algo que foi feito lá em 2019, que a gente foi receber a papelada agora, em 2022, né? E viemos ter conhecimento disso e depois da posse. Então, isso é uma infração de lei. Isso, mediante as leis que regem a ordem da nossa eleição, isso não pode ser feito. Então, é bacana da gente colocar que nós não fomos comunicados dessa suposta obrigação, sim. E agora que todo mundo tomou posse, viemos ter conhecimento de algo que foi criado em 2019. É isso. E só falando sobre a lei da proteção, a Mirta estava também, a Sandra, eu acredito que estava também no fórum,
eu não sei se vocês se recordam, que foi a única lei que aquele advogado, que se dizia advogado de usuário, estava dizendo que essa lei poderia barrar essa obrigatoriedade, entendeu? Porque é uma lei que nos defende, principalmente quando nós não queremos fazer isso. Então, não precisamos colocar, como você mesmo falou, Heloísa, a gente não se sente segura agora porque a gente não debruçou sobre essa lei e não conhece ela de forma literal, né? Mas é bacana a gente ir atrás e conhecer. Se por acaso, né, esse nosso ofício 1 não surgir muito efeito, teremos já o ofício 2 com essa questão da lei. Porque é uma lei que nos protege. Eles não podem fazer se a gente não autorizar. É isso. Olha, eu concordo em grande parte com tudo que foi falado. Acho que a lei de proteção aí de dados, ela tem o seu peso. Eu realmente, como eu fui super sincera, eu não entendo muito, mas eu sei que é quanto à divulgação. Mas, por outro lado também, a gente está lidando com órgão público. Então, essa coisa da transparência que a Heloísa falou, eu acho que a gente precisa saber mais, porque Miroski, tudo isso tem algumas novas, tem, enfim, determinações que, de repente, a gente pode... Eu tenho medo mesmo da gente estar dando um tiro no pé. Foi o que a Heloísa falou, a gente precisa saber antes de falar. Então, por exemplo, eu sei que em relação às organizações de sociedade civil, acho que está previsto, não tenho certeza, mas dentro do Miroski, que os dados das pessoas que estão, de certa maneira, atreladas a instituições, por exemplo, elas têm que ter transparência na divulgação. Exige transparência em tudo. Então, é por isso que eu fico dividida. Eu acho que tem sim que ter proteção, todo cidadão tem direito à proteção de dados, e isso é sempre muito explicitado antes, quando você assina algum contrato, alguma coisa, isso tem que estar bem dito o que pode e que não pode ser feito. Acho também que o fato de você aparecer, enfim, vir com essa possibilidade de declaração ou de enviar mesmo, quer que seja ou não, independente de ser a mesma que já foi enviada para a Receita Federal, é uma coisa de que você tem que publicizar, você tem que deixar muito claro tudo, quando se trata ou de uma eleição, ou de um edital, tudo mais. Foi o que a Nádia falou, isso tem que estar muito bem definido. Então, você lê, você sabe que a eleição vai ser presencial, ou seja, um exemplo, você sabe que se você entrou, né, você leu, e que você não vai ter votação online, por exemplo, porque está escrito, então depois você não pode dizer, eu não sabia. Então, acho que tem certas coisas que elas têm que ser, esse universo todo que a gente está falando de ser eu sou apenas suplente, mas é uma coisa que tem que estar clara antes. Olha, é assim, isso, você vai ter que prestar conta, você vai ter que... seja lá o que for, tá? Isso é uma coisa. A partir do momento que isso, enfim, não foi divulgado antes, mas já está lá no marco regulatório, sei lá o que será. Tá, você está falando com sociedade civil, né? Com a sociedade, que não tem esse conhecimento todo do poder público, então não tem obrigação de saber. 2, eu não sei até onde, o André tinha dito alguma coisa, também você fica pensando o seguinte, tá, então, agora, não é que agora vem com isso, agora tiram isso. Isso é uma maneira de você também estar atingindo... de certa maneira, a democratização, a inclusão da sociedade nesse processo, sabe? Então, então tá, a gente vai ter a sociedade civil, a gente vai ter, né, o usuário, como representante da sociedade civil, o funcionário, o gestor, isso, aquilo. Tá, tudo bem. É uma maneira de você cercear isso, sabe? Que também não é uma coisa permitida. A gente tem uma coisa de acessibilidade que tem que ser para todo mundo. Então, eu vejo que isso... Nessa situação, independente de ser a favor ou contra, mas isso não era momento de estar sendo requisitado, de estar sendo enviado, de estar sendo pedido pela secretaria ou quem quer que seja.
Isso tinha que ter ficado claro antes. Até porque se eu não quisesse, olha, isso eu não vou querer, tô fora, não me interessa. Mas também tem o outro lado, eu vou colocando assim, que eu vou pegando os retalhinhos. Por outro lado, eu sei que tem uma preocupação com essa coisa de transparência, portal, eu tive uma reunião ontem, o dia inteiro no Condeca, e o governo está caminhando para isso, que eu acho que é super certo, tem que caminhar mesmo, tem que ter transparência e tudo mais, principalmente no gastos deles. Eu acho que também tem uma certa preocupação de não ter o enriquecimento. Não estou dizendo que ninguém vai fazer isso aqui, tá? Eu não acho que é nem o caso. Mas, como se aplica à cidade em geral, é uma lei, é essa preocupação do enriquecimento ilícito por parte de quem está associado a algum cargo, sabe? Assim, mesmo que não seja do poder público, mas, enfim, então entrou o cunhado, entrou o irmão, e aí vai ser a empresa que vai fazer a manutenção do não sei o quê, não sei o que lá. Então, por esse outro lado também, eu imagino que esse talvez seja um dos motivos nobres, sabe, do governo que diz as coisas. Mas concordo com todo mundo, tinha que ser falado antes, acho que isso fere a democratização, ao acesso da sociedade civil, dos usuários e tudo mais, porque não é... para mim está muito claro. Quando eu li, eu disse até a Camila, eu falei, comecei a fazer. Aí eu reli e falei, não, eu não sou trabalhadora, eu não recebo olerite, eu não estou incluída nessa turma. E acho que tinha que ficar muito claro, sim. Olha, o entendimento, não é nem consentimento, o entendimento dos gestores de usuário, dos conselheiros do usuário, e bem como parte de vocês também, não concorda, não vê esse entendimento como aplicável, por não se tratar de gente que é ligada à administração pública. Ponto. Esse é meu entender, gente. Tá? Desculpa aí a demora. Obrigada. Marcela, você pode falar na sequência quem são as pessoas? Depois acho que a gente tem que voltar na proposta da Mirta, ver se as pessoas podem, se a gente concorda, né, com o texto, na inclusão nessa parte da conclusão, né? E acho que senão a gente vai se alongar demais. Vamos lá, Marcela, quem levantou a mão, por favor, na sequência. Leni, deixa eu só interromper um segundinho. É Max falando. E aí tem eu tenho um compromisso. Max, você quer falar ou você não entendi o que você... Só quero comunicar que eu vou ter que me retirar da reunião, porque eu tenho outro compromisso, por isso sinto muito, mas eu não posso continuar agora. Eu agradeço a presença de todos. Você quer fazer uma manifestação sua a respeito desse documento? Não. Primeiro que eu não concordo também. Eu apoio a mesma fala do André. Provavelmente os demais também não concordam. A Vivian também não concorda. Eu endosso as palavras dela. Ou seja, eu também não concordo. E, por outro lado, eu tenho que me retirar porque eu tenho outros compromissos. Obrigado a todos. Okay. Obrigada, Marta. Leni, você tem certeza que não vai cair a reunião? Porque o coisa que nós estamos está dizendo que tem 5 minutos. Mas já aconteceu. Nas outras reuniões, ele só avisa, mas ele não cai, não. Porque não é a primeira vez que eu faço reunião pelo Teams, tá? Fiquem sossegados, eu faço reunião do Jabaquara sempre pelo Teams, não cai. Desculpa, como o Max interrompeu, Marcela, você pode repetir quem está na ordem para fala, por favor? Aí nós temos na sequência o Carlos e o Mauro. O Carlos e o Mauro, e agora a Sandra levantou a mão. Então pode ser que a Vivian também está de mão levantada. Você vai falar. Então é o Carlos, o Mauro, a Vivian e a Sandra. Isso.
Então, Carlos, pode falar, por favor? Pois não. Obrigado a fala. Eu vejo da seguinte maneira, concordo plenamente com tudo que foi dito, sem tirar nem pôr, mas eu vejo a coisa assim com uma simplicidade maior. Eu não vejo tanta necessidade de nós estarmos elaborando um documento relativamente extenso. Acho que a primeira fala da Imara, ela trouxe a clareza total, definiu, né? Durante o processo eleitoral, quando todos os pré-candidatos foram reunidos, foram colocadas as exigências para que ele pudesse ser candidato. O que não consta ali, pronto, não consta. Então, o que não foi dito nessa pré-candidatura, nessa reunião de pré-candidatura, não vale para o processo. É passivo até de anulação de todo esse processo que tiver aí, se alguém se sentir prejudicado. Estão querendo pedir algo que não foi combinado, que não foi acordado. Então, eu acredito que não tenha nenhuma ata de nenhuma reunião pré-eleitoral constando o fato. De certa forma, quanto mais a gente escrever para tentar responder, acho que mais linha nós vamos estar dando, mais pontos nós vamos estar dando para ter uma contrarresposta em cima disso e isso ficar se arrastando por um tempo maior. Vejo assim, não precisamos entender a lei de proteção de dados agora, nesse momento. Devemos entender enquanto cidadãos. Mas como eu não tenho a obrigação de entregar nada, a não ser o que foi pedido quando da candidatura, eu com certeza não vou precisar usar a lei de proteção de dados. Então eu vejo de uma forma simples. Eu acredito que uma resposta mais curta e mais objetiva, mais sintetizada, dá-se menos possibilidade para se fazer análise entre linhas, né, e de se fazer possíveis... Não, mas vocês falaram isso. Quer dizer, as palavras são frias e o papel aceita tudo. Quanto menos nós falarmos, menos escrevermos para darmos o retorno, eu vejo com mais praticidade. E vejo de uma forma muito simples. O que se pediu na pré-candidatura? Todo mundo entregou. Se não foi pedido, então não tem validade nenhuma, na minha opinião. Isso acredito que vale para todos. Com relação à questão de enriquecimento ilícito, talvez seja esse o motivo de solicitar, não precisamos entrar nesse texto. É só dizer o seguinte: foi dito, foi dito, não foi dito, não foi dito. E assim, eu acho que resolve de uma maneira bem prática e menos ostensiva e menos chance de falarmos muito e sermos pegos aí entre linhas, porque provavelmente nós aqui estamos sem um advogado, mas eles lá provavelmente têm profissionais com expertise aí exatamente para pegar uma palavra, para pegar uma vírgula e tentarem reverter toda essa questão. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Na sequência é o Mauro e depois a Vivian e por fim a Sandra. E aí a gente volta a discutir aquele último parágrafo que a Mirta sugeriu. Mauro, pode falar. Mauro, estão ouvindo? Alô? Sim, Mauro, pode falar. Tá, então nem vou falar como conselheiro, vou falar como presidente de associação. Eu acho que essa questão da transparência ela é imperativa pela Constituição. Então, o pessoal acho que está misturando algumas coisas. Todo conselheiro é agente público e está submetido a controle social, porque ele tem uma ingerência e pode sim beneficiar a si próprio e a terceiros no exercício do cargo ou função. Ele não é funcionário público, mas é agente público. E para efeitos da lei, ele se enquadra no artigo do funcionalismo público, tanto no Código Civil quanto no Código Penal. A questão, eu acho que estão misturando uma coisa. A questão da proteção de dados, ela tem que ter a finalidade. Então, para que o gestor público precisa daquele dado?
Uma coisa é pedir o dado, outra coisa é a publicidade, tá? Então o pessoal está confundindo uma coisa. Até uns anos atrás, todo conselheiro eleito era publicado o nome, às vezes o RG e o CPF. Agora pode ser que mude isso, mas isso, se você pesquisar lá no Diário Oficial da Cidade, que está público, a base de dados, tem lá o CPF dos conselheiros. O que a gente está discutindo aqui, eu acho que foi o entendimento, o poder público está pedindo uma declaração patrimonial, não é declaração de imposto de renda, é declaração patrimonial. O que significa? Mesma coisa quando você vai se candidatar à eleição. Você tem que fazer a declaração de bens. Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho títulos lá no banco, alguma coisa assim. Não precisa nem fazer a declaração de renda, é declaração patrimonial. Tá? Isso daí eu acho que o gestor tem o poder e o dever de fazer, e aí tem que discutir qual é a finalidade disso. Então acho que se vocês forem fazer um documento, tem que exigir do poder público qual é a finalidade, qual é o tratamento desses dados, porque tem que ser legítimo e tem que ter a finalidade. Eu não vejo problema em fazer a declaração, até porque essa declaração, ela não como se diz, ela é uma declaração da pessoa, ela não precisa comprovar essa declaração. É lógico que ela vai ficar sujeita às penas se tiver uma declaração falsa. Mas aí eu imagino, como sociedade civil, eu teria sim interesse em saber como que entrou um gestor, do conselho gestor, numa unidade, e se houver algum indício de favorecimento pessoais, independentemente do enriquecimento ilícito, eu gostaria sim de saber. Porque a gente tem experiência na prática de conselheiros que entraram só para favorecer A, B ou C, mesmo que não tenha um enriquecimento ilícito. Lembramos que a gente está falando, às vezes, de uma UBS não tem, às vezes, tanta, como se diz, tanta facilidade em criar benefícios. Mas tiver algum conselheiro num hospital ou num grande centro de exames, alguma coisa assim, pode sim você adiantar um procedimento ou não, que pode custar milhares de reais. Então, eu acho que como sociedade civil é perfeitamente possível, exigível, que os agentes públicos façam a declaração de bens. Agora, tem uma outra questão, é se essa declaração ela vai ser tornada pública ou ela vai ficar sob a administração de um agente público. Então, concluindo, eu acho que o conselho aqui, ou a supervisão, deve pedir que se formalize qual é a finalidade do pedido dos dados e aonde vai ser publicado. Até porque tem que lembrar que tem a lei de acesso à informação, que ela pode ser pedido um monte de informações que o pessoal está imaginando que não existiria, mas a publicidade só pode ser feita para fins jornalísticos ou judiciais e uma série de outras coisas. Então acho que tem que fazer um requerimento para o Secretaria de Saúde ou Controladoria Geral do município, dizendo que ele especifique qual é a finalidade e onde vai ser publicado essas informações que eles estão exigindo. Mas a sociedade civil precisa saber, sim, quando um agente público entrou no serviço público, qual era o patrimônio dele, e quando ele saiu, qual é o novo patrimônio, até para aquela questão de avaliação se houve ou não enriquecimento ilícito. Obrigado. Obrigada, Mauro. Na sequência é a Vivian, né? Marcela, é a Vivian, depois é a Sandra e o Seite, é isso? Isso mesmo. Obrigada. Então, Vivian, pode fazer uso da fala? Obrigada, Leni. Eu acho que há controvérsias nessa fala do Mauro, porque, assim, antes de responder a fala dele, só um adendo. Pelos autos de todo documento que nos foi enviado, né, e eu li, isso tudo começou pela solicitação de um munícipe. Então, não foi solicitado pelo governo federal, não foi solicitado pelo governo estadual. Isso tudo começou pela solicitação de um munícipe. Me corrijam se eu estiver errada, porque foi o que eu li no documento. E aí começou a secretaria dar a resposta para esse munícipe e ele não aceitando, respondendo dentro dessa lei, que não disse nada disso, que foi até esse procurador que concluiu que nós deveríamos fazer
essa declaração. Todo mundo aqui sabe que não é necessário todos declarar bem para se descobrir algo. É só fazer uma denúncia, né? Então, existem leis que podem muito bem punir pessoas que agem dessa forma. Então, ninguém precisa ser conivente e aceitar se estiver se deparando com uma situação dessa próximo de si. Então, assim, ninguém precisa se sujeitar a isso sendo voluntário, não recebendo R$1 do poder público para isso, pelo contrário, fazendo investimento próprio para declarar bens, porque talvez alguém possa. Então, assim, isso eu concordo com a sua fala, Mauro. A finalidade, nós nem sabemos. E uma coisa que eu sei é que realmente vai ficar para todos verem, porque estão querendo colocar a gente no sistema que os funcionários já estão. Estou certa, não é, Leni? Que é o como é que é o nome mesmo do sistema? Cispatri, né? Então, Cispatri, não é isso? Falei certo? É isso mesmo. Então, e que fica acesso para todos, não é isso? Não, o dado é sigiloso, cada um faz a sua declaração de bens. Sim, não mas fica para consulta, não é? Fica para consulta. Quem quiser pode ir lá consultar, não é assim? Não, os dados são sigilosos. Os dados, você conselheiro, vai fazer a importação da sua declaração de bens, do imposto de renda para esse sistema. E você atualiza as informações. Não é de domínio público, isso não é. Ninguém consegue acessar a minha declaração enquanto funcionário, fica nesse banco de dados. Agora, a finalidade, realmente, eu não sei. Então, sobre isso, né? Fica sobre a custódia, a guarda da Controladoria Geral do município, que é ela que controla esse sistema. Exato. E a solicitação veio de um munícipe. Isso. Nem foi do governo, gente. Perdão, Leni, te interrompi. Pode falar, perdão. Não, você pode concluir e depois eu passo a palavra para a Sandra e para o Seide. Tá, eu já concluí, é só isso mesmo. Só para deixar claro que não foi uma ordem do governo federal e muito menos estadual, gente. Isso tudo começou através de uma solicitação de um munícipe. E aí ficou um jogo de empurra, e um procurador foi lá e falou assim, não, tem que fazer isso sim. Foi simples, foi só isso que aconteceu. Podem ler a documentação que foi nos enviada. Sem pé e sem cabeça. Total. Obrigada, Leni. Obrigada, Sandra, e na sequência o Seide. Então, gente, eu queria só colocar que, assim, eu acho que essa discussão de enriquecimento ilícito, de tirar vantagem de um conselheiro, conseguir vantagem, derruba-se lá quando foi colocado que qualquer deliberação do Conselho Gestor é tripartite e depende de uma votação entre os 3 segmentos, não é só o segmento gestor, usuário, que vai lá e fala, vamos fazer determinada coisa, né? Aí o Mauro falou sobre exames, ou contratar uma determinada pessoa para fazer isso. Isso não acontece. Nós não temos esse poder de contratação ou de indicação, vamos passar tal pessoa na frente de um exame. Isso não acontece, gente. Isso não é da nossa alçada fazer isso. O que nós fazemos é uma luta para a melhoria do SUS, do coletivo, né? E não das pessoas em si. Se alguém faz isso, já faz tudo errado. E acho que já tem que ser processado já. Não é para esperar nada, nem essa declaração, nem nada, porque está fazendo tudo errado. Agora, eu acho que também não precisa pôr muita coisa a respeito disso, porque daí acho que muita água vai rolar.
o que poderia colocar, na hora que a Selminha colocou lá umas questões, eu achei que ela colocou de uma forma bem clara, que não estava na regra do jogo na hora que você foi fazer inscrição para ser um conselheiro. Não estava na regra do jogo, sinto muito. Se desde 2019 eles estão pensando, querendo fazer, e não falaram nada para ninguém, não vai ser agora que as pessoas foram eleitas e que vão falar, agora eu quero isso. Não. Sim, já que tudo é baseado em lei, o conselho gestor, o controle social, é tudo baseado em lei, por que não falaram antes? Por que não puseram nas regras do jogo? Né? Essa é uma coisa. Uma segunda coisa é que realmente não passou pelo Conselho Municipal, que é a instância superior de controle social deste município, né? E eu vi que um desses desembargadores aí, alguém lá, diz, os conselheiros do Conselho Municipal não se encaixam nisso. Então, gente, olha, nem eles estão se entendendo, né? Eles também não estão se entendendo. Na reunião do fórum, aí, se eu tiver errado, me corrijam, o próprio Fábio, que era o representante da Secretaria Municipal, disse alto e claramente, o Ministério Público é o órgão competente para vocês tirarem dúvidas legais, né, gente? Ele nunca falou assim, não vá no Ministério Público, ou não encaminhe isso. Então, eu acho que nós estamos certos, nós temos que encaminhar para o Ministério Público, ele vai saber dizer e defender os usuários, né? Lembrando só esse detalhezinho, não estava na regra do jogo, da eleição. Isso é uma coisa que eu acho que tem que entrar. Talvez a Selminha tenha escrito de uma forma, ela tinha falado de uma forma clarinha, não sei se ela consegue pôr isso como uma frase, né? Mas eu achei que foi bom. E também o seu Carlos, acho que é Carlos Roberto, também colocou, não está na regra do jogo, não tem validade, gente. Como é que é isso? Eles estão desde 2019, estão há 3 anos discutindo, e agora querem pôr agora que as pessoas foram eleitas, tal. É assim, eu digo assim, não tem nada demais a gente fazer, mas não está na regra do jogo. Por que eles querem mudar tudo? Por que eles querem pôr essa cortina de fumaça? Trazer problema onde não há, para a gente não conseguir fazer o nosso trabalho, que é denunciar o que está errado e tudo mais, aí a gente fica perdendo tempo, entre aspas, né? Discutindo várias coisas, e a gente, de repente, tem conselheiros que não estão fazendo aquilo que eles têm que fazer, que é a fiscalização do poder público, né? do governo. Então, eu acho isso, gente, eu acho que assim, não tem nada demais fazer? Não tem. Mas também, por que eu tenho que fazer se não estava na regra do jogo? Essa é a questão, né, gente? Porque, assim, outro dia eu até falei para a Heloísa, Heloísa, é mais ou menos que nem uma pessoa pobre e negra que entra dentro de um supermercado e o segurança fica seguindo. Ué, você pode falar, não tem nada demais ele te seguir, você não vai fazer nada de errado, não tem mesmo, mas incomoda, dá uma sensação ruim. Então, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, assim, totalmente fora da lei, porque você está deixando um preconceito, uma discriminação tomar vulto. Então, gente, não é. A lei é para todos, se todo mundo tem que... Mas não é, neste caso aí, não é. Não é para a gente fazer. Está claro, mais do que claro. Quanto mais eu leio, mais claro fica. Não é para o conselheiro usuário, porque ele não tem poder nem de favorecer ninguém. E não é, vamos parar, vamos discutir coisas importantes que estão acontecendo aí no município e que a gente tem que, sim, abrir o olho do controle social, porque tem coisa séria acontecendo. Muito obrigada. Marcela, eu não vi mais, o Seite ainda está na reunião, está com a mão levantada, não? Estou sim. Pode falar, Seite. Pode falar, Seite, por favor. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né?
Na verdade, eu entrei atrasado por algumas razões, mas eu acho que a fala de todos, ele traz uma situação bem complexa, né, no modo geral, e é perigoso a abertura de precedentes, né? O Conselho é regido por leis federais, a própria Constituição, né? E ele é regimentado, ele é organizado através de resoluções pelo Conselho Municipal Nacional de Saúde, depois vem o estadual, o municipal, e em sequência as supervisões técnicas de saúde. Nessa sequência, no modo geral, né, todo esse processo colocado, ele cria uma própria divisão, né? Há muito tempo, a Secretaria Municipal de Saúde, ele vem tentando, de uma forma ou de outra, acabar com os próprios conselhos, os conselhos no modo geral, né? Basta vocês olharem a própria resolução, o Decreto-Lei 60.620, do dia 6 de outubro de 21, que ele diz que o Conselho dos Usuários dos Serviços Públicos, né, é um órgão consultivo, né? Então, ele começa já a mudar os processos, é um processo de desmonte e de processo de desmonte e alterar o processo de lei legal que existe na cidade de São Paulo. Ele não é consultivo. Tá? O grande problema é que nós temos que entender que cada partido, a visão dos partidos, eles não gostam do processo participativo. E a visão deles, normalmente, eles colocam claramente o processo participativo. E a maioria dos governos que está no poder hoje é um processo participativo. Tá? Não é, aliás, consultivo, não participativo. Então, a mudança de lei, ele já vem sofrendo um processo há muito tempo, né? Então, abrir esse precedente, jogar para supervisões técnicas decidirem, é um precedente perigoso. O que tem que jogar é no Conselho Municipal de Saúde, que é uma instância. Se ele atinge a supervisão técnica, ele tem que atingir o poder maior, que é o Conselho Municipal de Saúde, né? Eles são conselheiros como das supervisões técnicas, né? Os conselheiros da supervisão técnica poderão chegar aos conselhos municipais de saúde. É o Conselho Municipal de Saúde que tem que decidir e tirar a resolução dessa determinação. A lei é clara, pessoal, é clara e diz o seguinte, que todo funcionário ele tem que realmente declarar os seus bens, né? Isso não há problema. E os conselhos em si, ele é formalizado por movimentos populares. Jamais, na própria lei diz claramente que jamais o conselheiro, que ele fizer qualquer denúncia, ele nunca será penalizado. E se houver qualquer erro, equívoco, também não será penalizado. Quem é penalizado é a instituição que o elegeu. A responsabilidade é da organização, normalmente. Não é da pessoa que foi eleita, né? Se ele é mau gestor, mau conselheiro, alguma coisa nesse sentido, é a instituição a que ele representa que é responsável, né? É responsável pela sua indicação. E é ele que tem o poder de tirar e colocá-lo, né? Ele pode até ser tirado em qualquer momento, né? E assim por diante. A cadeira não é dos conselheiros, né? Dos usuários em si, é dos movimentos. E se vocês olharem, né, a portaria da resolução número 1, né, a consolidação da portaria número 1, ele é muito claro, né, muito claro. Se ele não der as devolutivas também para a população pode tirar o conselheiro, né? Então, é um precedente perigoso sendo aberto, porque existe realmente um movimento muito grande de desconstrução do próprio SUS. Se vocês olharem no Plano Municipal de Saúde, ele declara claramente que os conselhos, não há necessidade do conselho, há necessidade apenas da plataforma Participe Mais, que ele diz que é mais democrático, que não há necessidade dos conselhos em si, né, que o processo seria através da plataforma. Então, você tira toda a questão participativa e ele fica apenas representativo. Então, ele já está sendo trabalhado e sendo moldado dessa forma. Eu acho que o encaminhamento correto é encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde e eles deliberarem, né, esse papel que está vendo. Se tiver que recorrer dessa resolução, desse mandato, é o papel do Conselho Municipal de Saúde. Para isso, eles são eleitos, é a instância máxima nesse sentido, do próprio município, para poder resolver isso. E, na verdade, dar a continuidade, como a lei determina, fazer o controle social na sua essência, né? Trabalhar no controle social na sua essência e fazer com que o Conselho Municipal assuma esse papel. Uma vez eleito,
eles, vindo agora, eles não podem infringir de forma alguma, né, em todos os sentidos, solicitando isso, aquilo, dizendo que é ilegal. Né? Ilegal é esse procedimento troncoso que está vindo. Né? Então, e eu coloco uma sugestão de proposta, né, para que realmente jogue esse abacaxi, esse pepino, no colo do Conselho Municipal de Saúde, que eles deliberem, porque ele tem força de deliberações contra ou a favor da própria da resolução desse encaminhamento, né, desse procurador, né, desse procurador, que também ele pode ser derrubado e assim por diante, toda essa estrutura, que ele também não pode ser acima do processo de lei. Né? O que eles estão fazendo, estão passando por cima do processo de lei. Né? Seria basicamente isso. Obrigado. Obrigada, Seite. Tem outras inscrições, não é, Marcelo? Agora é a Sandra Mara e depois a Mirta. Pode falar. Marcelo, feche os microfones, faz favor. Fechei, Leni. Ainda estamos esperando a Sandra Mara e depois a Mirta. Oi, é a Sandra Mara. Eu queria saber se eu posso adiantar um pouquinho a minha fala devido à demanda do serviço aqui do faturamento do UPA Vila Mariana. Não, Sandra Mara, você já é sua vez. Ah, é minha vez mesmo? Ah, então tá bom. Pode falar. É que eu estou um pouco preocupada aqui com a demanda do serviço, que uma colaboradora que trabalha com a gente testou positivo para o Covid e ela está 7 dias de atestado. Pode falar. Sim, eu concordo com o que foi falado aí. Minha preocupação maior mesmo é saber direitinho, né? Para onde vai parar exatamente essa informação do nosso CPF e da nossa declaração de bens, porque infelizmente, né, existe muitas falcatruas, né? Às vezes usam o nosso CPF aí para coisas ilegais, então minha preocupação maior é essa, mas se for realmente necessário, eu não me oponho em colocar meu CPF e a minha declaração. Mas, Sandra, você é trabalhadora, não é? Sim, eu sou trabalhadora. É diferente. Sim, estou colocando, né, no meu caso como trabalhadora. Mas, assim, é isso, entendeu? A gente tem que saber direitinho, né, a finalidade, o sigilo dessa declaração, tanto para nós, trabalhadores, mas principalmente para vocês, usuários, também. Dá licença, uma questão de ordem. Dá licença um pouquinho. Sim. Então, só para esclarecer a fala da Sandra Mara, Sandra Mara, o trabalhador não é colocado essa opção se ele quer declarar os bens ou não, ele é obrigado a declarar. Quanto a isso, você não se preocupe, você já é obrigada, você não tem escolha. Tudo bem. Certo? O que a gente está discutindo aqui é do segmento usuário. Sim, tá bom? sim, só para ficar claro, tanto para você como aos demais. Então, a sua fala, ela foi um pouco confusa, me desculpe, tá? Ah, tá bom. Não, mas tudo bem, para mim não tem problema nenhum. Assim, eu só fico mesmo um pouco preocupada, né, de usarem o CPF para alguma outra finalidade, mas essa preocupação, então, você deve remeter ao seu gestor, e não aqui, porque, entendeu? Não, isso aí já está na lei há muito tempo, desde que o funcionário público existe, é obrigatória a declaração de bens dos trabalhadores, isso aí não... Ah, tudo bem, essa é a primeira vez que... está contra isso, entendeu? Com o sindicato só. É que é a primeira vez que eu participo, então eu estou, assim, um pouquinho, né? Não estou, assim, 100% atualizada. Mas eu agradeço... Tudo bem. Eu agradeço o esclarecimento, tá bom? Tá, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, tá bom? Boa tarde. Obrigada, bom dia, Sandra, bom trabalho. Obrigada. Mirta, é a sua vez. Devido ao adiantado do tempo, vou ser bem rápida. Apenas em algumas falas. Bom, primeiro,
se eu sou agente público, eu vou exigir remuneração. Tá? Eu vou exigir remuneração, se eu sou considerada. Que a gente aprova alguma coisa, está corretíssima, né? Então, é sempre no coletivo, nunca é no individual. Então, não é essa necessidade da declaração. De relevância pública. Serviço de relevância pública. E terceiro, na fala do SEIT, quando nós colocamos, acho que deveria tirar para o secretário municipal de saúde. Por quê? Porque para o secretário municipal de saúde, ele vai mandar, ele não vai nem ler, ele vai mandar para os seus dados para analisar e pronto. Então, eu acho que deveria, SEIT, ser para o Conselho Municipal e para o Ministério Público. Deixa eu te explicar por quê. Porque o Conselho Municipal também foi pego de surpresa nesse imbróglio, né? Desde 2019. Muita gente fala, por que o Conselho Municipal de Saúde não resolveu isso? Porque também o Conselho Municipal foi pego de surpresa. O Conselho Municipal está assumindo um novo mandato, olha, foi pego de surpresa também, como a gente está assumindo um novo mandato, e não teve isso no regimento eleitoral deles. Não teve essa proposta de colocar a declaração de bens no regimento, né? Então, o meu receio é o seguinte, que como o Conselho Municipal, e por isso eu peço também que vá para o Ministério Público, ou com cópia para o Ministério Público, como o Conselho Municipal assumiu há pouco tempo, como ele ainda está em discussão, eu não sei quanto tempo vai prorrogar essa discussão. Então, esse é o meu receio também para que vá para o MP, para o MP, então, eu acho que o MP não vai dar uma solução, eu acho que o MP vai remeter novamente para o Conselho Municipal de Saúde, mas pelo menos para a gente ter ciência de que o MP está por dentro de toda essa discussão nossa, que é por toda São Paulo, não é nem apenas o nosso território, que é todo o município de São Paulo que está essa discussão. E assim também, pensando também no município de São Paulo, porque só a área da saúde está exigindo isso? Porque outros conselhos de outras partes também não está se exigindo essa declaração de bens, como o Conselho do Idoso, como acho que o Conselho também do Verde e Meio Ambiente, de outros, nenhum conselho está pedindo essa declaração, só o da saúde. O que está por trás, que eu acho que está por trás, tudo isso que o SEIT falou, de acabar com o controle social, da desmobilização, de gerar todo esse conflito para nós não estarmos realmente no foco, que é o que está acontecendo na minha unidade, o que está acontecendo na unidade do outro, como é que está a situação da saúde como um todo, que está toda essa parafernália, já começando do governo federal, já começando dessa PEC que congelou mais de 20 anos congelou mais de 20 anos a verba, né, para participação na área da saúde, em todas as instâncias. Já começou por também, na questão das organizações sociais, a gente não ter como é que fala, os dados não é da remuneração, os dados não ter o controle das verbas também em relação do que entra para as organizações sociais. É isso, muito obrigada. Obrigada, Mirta. Tem mais alguém inscrito? O André? Isso, de novo o André. Tá. E depois vamos encaminhar, então, daí a proposta de inclusão no texto que eu não senti que houve unanimidade em relação à inclusão da proposta da Mirta ou não. Então, André, você faz a sua fala e a gente vai encaminhar para a gente encerrar daqui a pouco essa reunião, que nós temos que fechar esse documento, e houve também encaminhamento
uma proposta de encaminhar esse documento apenas ao Ministério Público e ao Conselho Municipal, né? Existe essa proposta também que nós vamos ter que definir. André pode fazer a sua fala e ao final dela a gente já encaminha a proposta. Você levantou a mão de novo, Mirta, é isso? Legal, obrigado, foi, correto. Sim, obrigado. O que acontece? Uma das coisas que eu queria falar até foi contemplado na fala da Mirta, né? Com relações às instituições, né, sociais, que tanta coisa, tanto pretexto que ele procura para distanciar a participação da população e assim por diante, mas o que mais impede, o mais importante é que não reivindica, não cobra, que seria a cobrança das OAS, as instituições, declarar e trazer a transparência de tudo que acontece em todas as unidades de saúde, em todos os aspectos, que as coisas é tudo incubado, não são reveladas, não tem a transparência totalmente, né? E assim, e revelar quem são de fato mesmo o proprietário das instituições que hoje em dia é saúde, é educação, é todos os aspectos e a OS, que ela cuida, toma conta e tudo, mas não se revela e não faz as coisas necessárias que deve, não colocando, envolvendo o funcionarismo. E sim, o cabeça-chave, o proprietário mesmo. Público, para que a população tivesse conhecimento quem é o próprio dono de chave, cabeça-chave dessas instituições. Porque as coisas não funcionam de acordo com deveria funcionar. Às vezes falta equipamento das unidades de saúde, às vezes falta várias coisas e isso não é cobrado. Às vezes falta médico e às vezes eles recebem tudo corretamente, sendo que as coisas não funcionam como deveria funcionar e como que tá os contratos que são feitos, os recursos não são revelados, é tudo impune debaixo do tapete. Por isso mesmo. Então isso que eles deveriam ter um pouco mais de regularização para que viesse ao conhecimento da população, para que podemos fazer o controle sociais com mais efetividade e mais adequado. E seria isto. Obrigada, André. Então, eu proponho a gente fazer a leitura do texto que a Mirta elaborou para aprovação ou não, né, na inclusão do documento, e a modificação do encaminhamento do documento que foi sugerido e se a gente aceita ou não as instâncias, né? Então, o Conselho Municipal de Saúde é ponto pacífico, ok. E aí, a exclusão, no caso não sei se é consenso, de encaminhamento à controladoria se mantém ou não, a encaminhamento ao senhor secretário se mantém ou não, né? E manteríamos ao Conselho Municipal e ao Ministério Público. São duas propostas. Eu sugiro, Mirta, que façamos a leitura novamente da sua proposta de inclusão, e se há consenso ou não do encaminhamento desta inclusão. Pode ser feito, Mirta? Pode, até porque o secretário, ele é o presidente, por enquanto, ele é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, ele responde enquanto conselheiro também. Ah, sim. Então, mas podemos fazer a leitura da proposta? Ok. Leni, dá licença um pouquinho. Eu fiz uma proposta, não sou contra esse encaminhamento, mas eu fiz também uma proposta de texto que eu coloquei no chat, tá? É só para também, alguém pode ler a Mirta, não sei, alguém, tá? Só isso, para ler o texto que eu pus. Você não quer... Vivian, faz o seguinte, então você pode ler, Mirta? Então você lê, por favor. A proposta dela, peraí, eu arrumei um pouco o meu também. Heloísa, peraí, deixa eu ver aqui.
Heloísa, esse rascunho, veja o que acho. Além disso, no processo eleitoral, seja... Espera aí. Ixi, aqui não aparece o resto do seu texto. Eu leio, então. Eu posso ler, então, o texto. Mirta, eu posso ler. Tá. Fiz esse rascunho e vejo que eu não sei se é o mesmo trecho que você leu. Eu gostei do seu texto, mas é só para dizer que eu fiz também no processo eleitoral, seja no edital, seja nas reuniões com pré-candidatos, não foi divulgado nada sobre essa atribuição. Portanto, essa recomendação não pode ser exigida neste momento, onde os conselheiros já estão em cumprimento de seus mandatos. Eu escrevi isso a partir de todas as falas, desde a Aymara, Nádia, Carlos, Vivian e outros que falaram sobre isso, e aí eu resumi nisso, tá bom? E também, de acordo ler com pausa, Heloísa? Pode ler com pausa, pausadamente, por favor? No processo eleitoral, seja no edital, seja nas reuniões com os pré-candidatos, não foi divulgado nada sobre esta atribuição. Portanto, esta recomendação não pode ser exigida neste momento, onde os conselheiros já estão em cumprimento de seus mandatos. Tá, então eu só acrescentaria assim, o decreto de 2019, não foi colocado esse decreto de 2019 no regulamento eleitoral e acrescentaria no regulamento eleitoral, antes que o processo eleitoral, eu colocaria o processo eleitoral não só das unidades, como do Conselho Municipal de Saúde acontecesse, tá? Eu só pediria, Heloísa, se você não se importar, né, fazer uma pequena alteração no fundo, na parte final, colocando que ele foi oficializado, né, e publicado no Diário Oficial, né, sem nenhuma contestação. Então, não cabe essa contestação. Uma vez homologada pelo Diário Oficial, ele é oficial, pessoal. Então, ninguém mais pode mexer. Né, só por uma ordem judicial, alguma coisa nesse sentido. Não, perfeito. Então, Heloísa, só acrescenta o decreto. Só para concluir, eu gostei do seu texto. Eu estou de acordo, é só para agilizar o nosso processo aqui. Eu gostei do seu texto, é só para você acrescentar esse decreto de 2019. Mirta, por favor, confie em mim um pouquinho. Eu vou copiar e colar esse texto que eu escrevi no texto vou apresentar o texto. Aí você vai mudando, eu já vou mudando automaticamente conforme você está falando. Eu vou apresentar o texto, tá bom? Aí já fica direto. Tá ótimo. Desculpa, com a sua fala e com a fala do Seite, eu já vou modificando direto lá no texto. Muito bom. Tá bom? Pode voltar, Heloísa, o texto, então. Tá. Olha, o texto está aqui ele está selecionado em cor de rosa. Então, Mirta, você fala a sua alteração, e o Seite também fala, eu vou mudando por aqui, onde está a cor de rosa. Então, aumenta mais ele aí e coloca ele em destaque, que ele não está em destaque. Aí. Além disso, no processo eleitoral, seja no edital, seja nas reuniões com os pré-candidatos, não foi divulgado nada sobre essa atribuição do decreto de 2019, né, do decreto, tem que referir o decreto de 2019, né? Atribuição referente ao decreto, disposta, ótimo. No decreto. O decreto, qual de 2019, né? De 2019. Aí a gente vai ter que ver onde você apontou ele. Aquele mesmo que eu referi, né? Isso, de 2019. Depois eu vejo, então. De 2019, vírgula, portanto, essa recomendação não pode ser exigida. Falta só colocar Conselho Municipal de Saúde e Conselho de Unidade, é onde a gente coloca. Além disso, o processo eleitoral das unidades de saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Mas aonde você quer que encaixe isso? Logo em cima. Além disso, no processo eleitoral das unidades de saúde e do Conselho Municipal de Saúde.
das unidades de saúde, unidades com letra maiúscula, das unidades de saúde. Não, básicas não, unidades de saúde, porque aí inclui UPA. Tá. Das unidades. De saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Aí o Seite pode incluir o dele, hein, Seite? Eu vou fechar o microfone. É só colocar aí, Luiz, aqui, na verdade, portanto, o seu marco legal é a publicação no Diário Oficial, né? Uma vez publicado e homologado, né, se dá a posse, sem nenhuma interferência, né? Como não houve nenhuma interferência, né? Depois a gente modifica, só vou pôr as suas palavras. Depois a gente acerta, Marco legal. Você pode completar? Sem nenhuma interferência, sem nenhuma objeção, né? Sem uma objeção na publicação do DO, Diário Oficial, né? O que mais? Diário Oficial, aí, ou seja, um marco legal sem nenhuma objeção, ele se torna legal, né? Se torna legal a sua posse, se torna legal a sua posse sem a possibilidade de interferência. Mas, gente, aí nós não estamos dizendo que ele é legal? Nós não estamos contrapondo tudo que nós falamos? Não, você, na verdade, não está aceitando, né? Não está aceitando, a gente pode até mudar o termo, não está aceitando a forma que a ingerência que eles estão colocando. Porque qualquer interferência você tem que fazer antes da publicação do Diário Oficial. Os nomes foram homologados, foram dados e oficializados dentro do Diário Oficial. O Diário Oficial é publicação e é esclarecimento ao público e à sociedade que essas pessoas foram eleitas, né? Que essas pessoas foram eleitas, né? Foram eleitas sem nenhuma interferência, Quer dizer, você não pode interferir agora, né? De qualquer forma, na posse, ou alterar ou solicitar uma outra coisa depois da posse, né? Eu acho que isso poderia ser lá em cima, logo após de Conselho Municipal de Saúde, hein? Uhum. Poderia ser lá em cima, colocado esse texto, mas arruma ele primeiro. Faz um borrãozinho, depois a gente monta direitinho, aqui você propõe que seja colocado aqui onde eu coloquei as linhas, Mirta? Isso, onde você colocou o asterisco. Aí? Os asteriscos. Então, deixa eu só ler para... além disso, no processo eleitoral das unidades de saúde do Conselho Municipal de Saúde, o marco legal... Não, mas aí tem que mudar alguma coisa aqui, senão não dá para pôr direto isso. Publicado, oficial, publicado e homologado no Diário Oficial, publicado e homologado no Diário Oficial, torna legal a posse dos conselheiros sem nenhuma interferência. Uhum. Será que ficou claro, gente? Ainda acho que está meio... Aí seria um ponto, e esse seja, a gente dá uma outra lida aí, veja. Eu não sei, seria outra frase. Peraí, deixa eu... Eu acho que estava melhor do jeito anterior. Porque eu também acho. Eu acho que fica melhor, que fica mais claro. Olha, além disso, no processo eleitoral das unidades de saúde do Conselho Municipal de Saúde,
seja no edital, seja nas reuniões com os pré-candidatos, não foi divulgado nada sobre essa atribuição disposta no decreto de 2019. Portanto, essa recomendação não pode ser exigida, né, nesse momento, onde os conselheiros já estão em cumprimento de seus mandatos. Eu acho que teria que fazer uma explicação. Assim, além disso, hein, Leni? Além disso, o marco legal sem nenhuma objeção na homologação publicada no Diário Oficial torna-se legal. Então, em vez de ou seja, além disso, e dá continuidade aqui. Ponto. Além disso, o marco legal. O que vocês acham? E tira o que eu coloquei ali em cima. Além disso. Vírgula. Isso, aí tira o de lá de cima. Pode ser, então? Podemos deixar aqui. Eu acho melhor tirar lá de cima, porque é menos explicou. Falei para tirar. Eu também, eu estou achando que está ficando meio embolado, gente. Precisa ser mais claro. Eu acho que essa explicação, seja no edital, é fundamental. Essa parte que não foi solicitado no edital ou nas plenárias, né? Nas reuniões com os pré-candidatos. Eu acho que ficou bom. Pode deixar assim, porque eu acho que assim que a proposta do SEIT, ela reforça esse parágrafo que estava escrito antes, dizendo sobre, enfim, reforçando, né? De uma outra forma, reforçando o que está na parte cor-de-rosa acima. Isso. Ficou ótimo, gente. Ficou ótimo. Tá, então vamos aprovar o... Não, o que a gente faz primeiro? Vamos colocar a parte... Tira esse, não obtivemos resposta conclusiva, nem tampouco, tira isso. Então, nós temos um texto que foi originado com a fala da Aymara, onde se sucederam várias outras falas, e aí nós precisamos aprovar. Gente, estou fazendo confusão, a gente acabou de aprovar, né, gente? Não é isso? Não, está aprovado. Agora, já tá aprovado. Não é carta, tá? Escrito de outra forma, mas está incluída. Tá, não, tudo bem, tá. Eu já estou fazendo, minha cabeça já está aqui dando volta já. Mas então agora a gente poderia... olha, eu vejo, só para ficar bem claro, eu vejo que tem 3 coisas pendentes para serem votados, ou então pelo menos a gente perguntar, Lene, você que vai conduzir, mas é só a minha sugestão, para a gente perguntar se tem alguém contra, né? Então, assim, eu acho que tem uma fala do Mauro que é contra esse documento, eu acho que a gente precisa aprovar, como fala, votar, tá bom, Lene? Eu vou deixar a condição para você. Tem a proposta do SEIT, que seria para retirar o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, isso precisa ser aprovado. Não é isso. E acho depois... ele não propôs isso, não, Lu. Ele queria tirar o SMS, não o Ministério Público. Não é assim? Ele acrescentou a comissão. Bom, então me desculpe, eu entendi errado, me desculpe. Então, também vamos fazer aprovar. Só um pouquinho, Leni, só para terminar. E depois tem a aprovação do texto todo, tem que tirar essas cores todas aí, as estrelinhas todas, e aprovar o texto final, né? Depois que a gente discutiu tudo, tá bom? Obrigada. Então, aqui, agora, questão de encaminhamento, vamos votar. No meu entender, assim, primeiro, o documento. Se o documento está satisfatório para todos, nós vamos entrar em regime de votação. Aí, o encaminhamento é só saber se vamos incluir ou excluir alguma instância. Instância, obrigada. Podemos tirar os... Quer começar pelas instâncias? Podemos começar por aí. Está sendo encaminhado ao Ministério Público Estadual, promotor Dr. Arthur Pinto Filho, ok, isso é ponto pacífico.
ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. No caso, o documento será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde. Leni, eu proponho assim, ao Conselho Municipal de Saúde, atenção, doutor Luiz Carlos Amarque, tirar a secretaria, porque ele já vai ter que ler no pleno, isso aí já vai para o pleno e já é decidido no pleno com ele. Mirta, me perdoe, mas na verdade é a Comissão de Política que tem que avaliar esse documento para colocar no pleno, tá? Então, você não precisa encaminhar ao secretário municipal, mas encaminhar com urgência à Secretaria de Políticas do Conselho Municipal de Saúde e solicitando a deliberação do pleno. Porque qualquer orientação sobre a questão de eleição, essas coisas, deve ter uma resolução. Como não tem resolução, pessoal, né, então ele se torna inválida essa questão e essa determinação. Então, toda orientação, principalmente na questão da área da saúde, né, a resolução sobre a questão eleitoral, vindo do Conselho Municipal de Saúde, determinando que deve ser a orientação. Como veio essa orientação da eleição, não tem a questão dos bens dos usuários. Então, ele perde todos os poderes das pessoas apresentar os seus bens no modo geral, né? Então, é através da determinação de qualquer ordem, no modo geral, é através de uma resolução. E a resolução de eleição, ela foi feita e foi passada a todas elas. Então, se é de anterior à data, aquela coisa toda, cabe, né, todos os Conselhos Municipal de Saúde são os responsáveis, os culpados, no modo geral, por não ter observado e consultados a validade dessa proposta desse procurador. Né? Então, por isso que eu estou muito tranquilo, né? Por isso que tem que jogar no colo do Conselho Municipal de Saúde para que eles determinem. Né? Então, não há necessidade do secretário. Quem faz a solicitação é a Secretaria Municipal de Saúde, né? Ao procurador, porque realmente ele tem a intenção de acabar com o Conselho, no modo geral. Né? Então, é isso que é a preocupação, tá, pessoal? Então, nesse sentido, tem que jogar ao Conselho Municipal de Saúde, a Comissão de Políticas Públicas, a Política de Saúde, né? Solicitando um debate, né? E também a posição do Conselho sobre essa propositura. Né? Eu estou colocando a proposta aqui, não sei se todos estão de acordo. Isso, correto. Política Secretaria Municipal de Saúde. Hã? Retirar? Não, retirar a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos pôr. Não, mas tem que votar, as pessoas têm que. Talvez a pergunta, alguém é contra? Talvez perguntar se alguém é contra. Deixa só um esclarecimento. A Procuradoria-Geral do município, ela é ligada ao quê? À Secretaria Municipal de Saúde? Não. Não, é independente. A Procuradoria normalmente é independente, né? É um órgão fiscalizatório, mas ela não tem o poder de determinação. Ela na verdade, mais quem determina, no modo geral, né, principalmente, é o Ministério da Saúde, que deveria determinar e vir na sequência, no modo geral. A Procuradoria, ele não tem esses poderes, ele pode fazer um parecer, no modo geral, mas esse parecer, ele não é legal se você não tem ele pode sugerir para que o município faça uma lei, um decreto, né, o prefeito a respeito desse ponto. Isso ele pode fazer, né, uma recomendação, né, mas ele não tem poderes judiciais para determinar isso ou aquilo, né? Então, mas ele está ligado, o do município, está ligado a quê? A prefeitura ou a Secretaria Municipal de Saúde? Ele é ao município de São Paulo para fiscalizar todo o processo. Né? Dá licença de eu falar uma coisa, eu não estou vendo aqui as mãozinhas levantadas, eu posso falar agora uma coisa sobre isso? Pode. Então, eu vou colocar a seguinte questão para avaliação, aprofundamento de todos vocês, né? Nós vemos claramente que no documento de 17 páginas,
o procurador, aqueles 2 parágrafos, que um falou uma coisa oposta ao outro, uma coisa ridícula, aquilo, quem é o responsável por ter aceito isso? Foi responsável. Elô, está picotando sua fala. Não está dando para entender. Tadinha. Tá, vou falar de novo. Agora está entendendo? Agora está ouvindo? Tá. Agora melhorou? Mais ou menos. Sim. Então, assim, veja bem, no documento de 17 páginas, ficou claro que o ofício onde quem escreveu foi o procurador, ele contém talvez a falha mais grave em todo esse processo de 17 páginas, porque ele se contradisse em 2 parágrafos em sequência. Ele falou uma coisa, depois falou outra. Então, eu acho que deveria ser incluído aí, que eu não sei quem é essa secretaria, quem como ter aceito essa resposta, não ter reagido a essa resposta, ter ficado passivo, omisso. Eu acho que foi um erro. Então, a essa instância, eu acho que deveria ser remetido, sim, pela responsabilidade em ter aceito a resposta desse procurador. Deu para entender? Não é da controladoria, Heloísa? Ele não é da controladoria, aquele procurador? Sim, ele mas assim, eu acho que também quem aceitou essa resposta também é conivente com essa resposta. Não só a própria controladoria, mas quem aceitou essa resposta, que para nós ficou claro que... Quem aceitou foi quem? A Secretaria Municipal de Saúde que aceitou. A Secretaria Municipal de Saúde. Então, aí eu mantém a secretaria. Então, se mantém a secretaria. Uma avaliação sobre isso. Né? Posso falar? Quem tá falando? Carlos. Carlos, pode falar, Carlos. Por favor. Assim, eu vejo novamente a coisa de uma forma assim. Quem pediu ou quem encaminhou essa solicitação? É isso que nós temos que responder. Os demais, nós podemos estar enviando como uma cópia, mas a resposta tem que ser direta a quem solicitou. Se quem solicitou foi o promotor, é a ele que nós temos que responder, porque é a ele que vai competir, fazer uma análise, dar continuidade ou não ao que está sendo exposto. Se a gente encaminhar para quem não solicitou, eu acredito que só vai criar novas situações. Quer dizer, foi um documento que chegou solicitando, estou correto? Quem solicitou foi a secretaria. A secretaria nos solicitou que díssemos a vocês a autorização de fornecimento do CPF. Foi a partir da secretaria que nós recebemos. Com licença, senhora Sandra. Para a secretaria. Isso, com licença. Então, eu vejo assim, quem solicitou foi a secretaria, encaminhamos a resposta à secretaria, a quem de direito, porque senão nós vamos ficar envolvendo outras instâncias que não solicitaram nada para a gente. Então, assim, se eu encaminho, ou, por exemplo, vamos pensar assim, se eu tenho uma intimação para entregar para A, e no sentido de respostas, eu vou responder para quem deu essa intimação. Eu não vou responder em extensão aos demais, eu vou responder claramente, objetivamente, para quem pediu. Então, não acredito que precise estar replicando esse documento para várias instâncias. Se eles pedirem, nós encaminhamos. Caso não, responda-se diretamente a quem solicitou. Não, estou pedindo. Mas o nosso interesse é que o Ministério Público esclareça todo esse imbróglio de leis aí, de falas. Sim. Nós estamos precisando que o Ministério Público nos esclareça. Nós temos que mandar para ele. Eu entendo, Sandra, mas o Ministério Público não foi provocado.
Nós temos que provocar, então, o Ministério Público. Mas nós vamos provocar. Encaminhamos ao Ministério Público para esclarecimento. Ele é o guardião das leis. Sim, Ele é o guardião das leis, o Ministério Público. Eu concordo plenamente com a senhora, mas eu digo assim, então o nosso encaminhamento ao Ministério Público não pode ser nessa forma que está aqui, deve ser na forma de fomos instruídos ou nos foi solicitado, pedimos esclarecimento. Ao Ministério Público nós vamos pedir esclarecimento. A resposta é a Secretaria Municipal. Eu vejo dessa maneira. Então, Carlos, eu acho que são propostas não excludentes. Proposta para a secretaria e como é que chama lá? Controladoria, né? Do município, ele vai solicitar, porque ele vai ver inconsistência em algumas coisas e vai solicitar isso. Esse é o nosso objetivo, gente. Que ele veja que essas leis não são corretas. Sandra, no caso, eu acho que isso também, gente. Eu acho que é uma coisa que a gente não precisa mais entrar em discussão, esses encaminhamentos. Porque o Seite já explicou direitinho os órgãos que são responsáveis, para quem responde para quem, a importância. Então, acho que isso não entra em discussão. A única coisa, vai ficar, então, como tem pessoas que querem que manda para a secretaria, então deixa mandar para a secretaria também. Mas eu acho que a gente não tem mais que ficar perdendo tempo agora em excluir. Não, então a gente deixa aí, então, a secretaria e encaminha para a secretaria, porque o Seite explicou direitinho, gente. Vamos nos atentar. Heloísa pode falar e acho que a gente encaminha. E o conteúdo deve ser aprovado. Apenas isso, no meu entender, a maioria quer que seja encaminhado da forma que está ali no documento. Encaminhando para a resposta à Secretaria Municipal de Saúde, que foi quem nos solicitou, encaminhar ao Ministério Público e encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Políticas Públicas. Eu entendo que vai se manter desse jeito e votamos o conteúdo do documento e encerramos. Pode falar, Heloísa. Leni, desculpa, deixa eu só falar uma coisa antes da Elo. Os gestores que estiverem presentes aqui na unidade, na reunião, temos uma reunião às 14 horas. Então, a gente precisa tentar encerrar até às 13, tá bom? Senão a gente vai ter que sair. Claro. Nós estamos às 12h33, então podemos... Heloísa fala e podemos votar o documento. Eu vou falar rapidamente. Então, eu creio que a gente incluir a Secretaria Municipal de Saúde como encaminhamento não diminui a responsabilidade do Conselho Municipal. Né? E eu acho importante incluir a Secretaria Municipal de Saúde, porque eles têm papel relevante em todo esse processo desde o início. Teve várias pessoas com cargos que organizaram os textos, mandaram para a controladoria e tudo mais, inclusive vários níveis hierárquicos que fizeram com que essa ordem chegasse até nós. Então, isso acho que é a responsabilidade da Secretaria, eles tiveram um papel fundamental em todos os encaminhamentos. E o Conselho Municipal, sem dúvida, ele precisa responder se não, também nós, conselheiros, podemos exigir essa resposta. Ok, Heloísa, obrigada. O José levantou a mão, é para falar a respeito desses encaminhamentos ou não? José da Alberto Santa Catarina. Você pode falar e depois entraremos em processo de votação sobre o documento do jeito que está, do jeito que ele foi reformulado e com os encaminhamentos. Nós não haverá mais discussão. Pode falar, José, você é o último a falar. Pode falar. José, nós não te ouvimos. Você caiu? Ele caiu, Marcela? Não, Marcela? Continua presente. E está com o microfone aberto. José, você pode falar, José.
Ele caiu, Deve hein? estar com Lendo problema aqui, acho no que ele áudio. caiu. Vamos Está no seguir, áudio, então. problema com áudio? Pronto, vai Então, ficar, vamos vão fazer ficar a apenas esses 3, né? Então, vamos votar. Então, no meu entender, podemos votar. Existe alguém contrário ao documento? Eu acho que eu dispensaria a leitura. Vocês têm algum problema com relação à leitura? Querem que faça a leitura do documento outra vez? Não. Por mim, não é Acho que foi necessário. exaustivamente discutido. Eu, como conselheira também, eu dispenso a leitura do documento. Pois é, então Alguém é contra? Votação. Em processo também de votação. dispenso. Alguém é contra aliás, alguém ai, meu Deus. Alguém solicita a leitura alguém é do contra o documento? Não. Se não for, vamos estar aprovado. Alguém é contra? Põe no chat quem não conseguiu falar. Peço a Vivian e a Marcela que olhem para mim o chat, por favor, se existe alguma manifestação. Nenhuma até o momento. Por gentileza, uma dúvida. Eu sou suplente. Eu voto ou não voto? Todo mundo vota, porque aqui é uma reunião extraordinária dos conselhos dos 2 distritos. Todos votam. Ok, então, obrigada. Eu peço a manifestação, todo mundo vota. Eu peço a manifestação de todos. Quem é contra o teor desse documento, por favor, se manifeste no chat ou por áudio. Ninguém se manifestou, está aprovado. Vamos. Existe alguma manifestação? Não. Está aprovado. Então, o documento está aprovado por unanimidade pelos conselhos gestores das unidades dos territórios de Vila Mariana e Jabaquara. Tá certo? Então, por conta disso, podemos encerrar esta reunião extraordinária, agradecendo a presença de todos. Gente, muito obrigada pela presença e pela paciência de todos. Um bom dia. Ok, obrigada. Obrigada. Eu vou parar a gravação, né, gente? Tem que parar a gravação, só um minutinho. Então, já vou parar a gravação. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Um bom dia, pessoal. Bom dia, bom trabalho. E 2h30, Comissão Executiva da Vila Mariana. Obrigada. Obrigada. Então, estou encerrando. Parabéns. Boa tarde.